Ezequiel capítulo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, repita comigo, cativo. Cativo. Mais uma vez, cativo. Cativo. Bem alto, cativo. Cativo. Junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro, repita comigo, cativeiro. Cativeiro. Mais alto, cativeiro. Cativeiro. Mais alto, cativeiro. Cativeiro. Amém. Aleluia. Então, assim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo revolveu-se, e um resplendor ao redor dela. E no meio, uma coisa como cor de ambar que saía dentre o fogo. E o meio dela saía a semelhança de 4 animais, e que esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram os pés direitos, e as plantas dos seus pés como planta do pé de uma bezerra, e luzia como a cor de cobre polido. Amém? Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Fala comigo assim, meu Deus. Bonito, mas fraco, meu Deus. Nesta noite, eu apresento a minha vida, a minha história, a minha casa, a minha família, nas tuas mãos. Senhor meu Deus, eu te peço, muda a minha vida, renova os meus sonhos. Senhor meu Deus, eu vim aqui nesta noite para ouvir o Senhor falar. Portanto, fala comigo no profundo, no escondido e no oculto, porque tenha certeza, se o Senhor falar, a minha vida é mudada. Se o Senhor falar, a minha vida é transformada. Se o Senhor falar, meus sonhos serão resgatados. Se o Senhor falar, os meus sonhos serão realizados. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Quem crê que Deus vai falar contigo pode se assentar. E uma salva de palmas bem bonita para louvar e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Bendito é o nome do Deus de Israel. Meus irmãos, prestem atenção. Nós não vamos hoje ser delongo na palavra, porque eu creio que o Senhor tem um mover do seu Espírito aqui a desenrolar através das divinas revelações. Aleluia. Mas o versículo chave desta noite aqui, meus irmãos, está enquadrado aqui, meus irmãos, no versículo 3 do 1º capítulo de Ezequiel, que fala desta forma, que fala que Ezequiel era filho de Buzi. E aqui fala quem é Buzi. Fala um sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve a mão do Senhor sobre Ezequiel. Meus irmãos, prestem atenção. Aqui nós estamos vendo Ezequiel no 5º ano de cativeiro, ou seja, Ezequiel estava preso em cativeiro. Eu vejo que Ezequiel estava numa sociedade onde ele, juntamente com a sua família e também o seu pai, estava preso lá nas margens do rio Quebar. Meus irmãos, outro dia eu pregava aqui sobre Jeremias, e eu falava sobre a divisão, aonde um povo ficou dividido na Babilônia, outro povo em Jerusalém e outro povo às margens do rio Quebar.
É verdade. E lá nas margens do rio Quebar, Deus levantou este jovem por nome de Ezequiel. Aleluia. E quando eu olho Ezequiel, meus irmãos, aqui, eu vejo que Ezequiel está ali, meus irmãos, não há um dia, não há um ano, mas era o 5º ano que ele estava preso em cativeiro. Ou seja, era o 5º ano que ele estava como escravo. Oh, aleluias! E aqui, olha só para vocês verem, o seu pai se chamava Buzi, e o seu pai era sacerdote lá em Jerusalém, mas agora ele estava lá na terra dos caldeus. Ou seja, eles estavam ali presos em cativeiro, mas mesmo preso em cativeiro, mesmo preso lá, meus irmãos, amando ali, meus irmãos, daquele homem da Babilônia, servindo à margens do rio Quebar, mesmo assim Deus olhava para o pai de Ezequiel e identificava o pai de Ezequiel como um sacerdote. Sabe o que eu vejo, meus irmãos? É que o homem e as mulheres pode estar passando luta, ele pode estar numa situação, meus irmãos, podemos dizer, de vergonha, de humilhação. Ele pode estar passando uma fase onde ele está, quem sabe, escravo ou refém de alguma situação, mas lá no céu, mesmo olhando uma pessoa presa, Deus olhava para aquela pessoa não como um qualquer, mas olhava para Buzi e falava: Buzi, ele está preso, Buzi, ele está nessa situação, mas mesmo assim, mesmo na terra dos caldeus, ele é o meu sacerdote. Oh, aleluia! Sacerdote é sacerdote. Bendito seja Deus. Aleluia. Não importa a luta que você está passando, não importa a situação que você está. Se você ora por revelação, você é uma pessoa que tem o dom. Se você é pregador do evangelho, não importa a situação. Se você é pastor, não importa a situação. Tem pessoas que quando as lutas vêm sobre ele entrega o cargo de pastor. Quando as lutas vêm sobre ele entrega o cargo de evangelista. Quando as lutas vêm sobre ele entrega o cargo de obreiro. Quando as lutas vêm sobre ele não quer mais congregar. Quando a situação aperta, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais dar glória a Deus. Mas Deus olha para as pessoas, mesmo em situações adversas, Deus não volta atrás. Deus levantou Buzi como sacerdote e Deus honrava a sua palavra. Mesmo naquela situação, Deus olhava lá na terra dos caldeus, tem um sacerdote. Aonde você está? Você é um sacerdote de Deus. Você é um sacerdote de Deus. Adore e glorifique o nome dele por isso. Adore e glorifique o nome dele por isso. Meus irmãos, preste atenção. Quando eu olho para Buzi sendo sacerdote, eu olho para Ezequiel sendo filho de Buzi. Quem está entendendo a palavra? Aleluia. Eu olho para Ezequiel e eu fico admirado. Eu olho para Ezequiel e eu quero seguir o exemplo dele. Eu olho para Ezequiel e eu vejo uma referência para a minha vida e para a sua vida. Porque, meus irmãos, o que é, meus irmãos, um homem na qualidade de Ezequiel, ele estando 5 anos preso em cativeiro, mas por 5 anos servindo a um rei que não era o seu rei, trabalhando sem receber dinheiro. Eu não sei se apanhava, eu não sei a situação dele, mas só o castigante tirando a argila lá nas margens do rio Quebar para levar para a Babilônia. Mas por 5 anos preso em cativeiro, naquela situação, ele não nega o nome de Deus, ele não se corrompe, a tal ponto que 5 anos depois Deus precisa entregar uma revelação e Deus olha o justo e olha para Ezequiel. Portanto, não importa a sua situação, continua obediente, porque Deus vai te visitar. Deus vai te visitar. Aleluia. Quem está entendendo a palavra? Amém. Imagina só Ezequiel, meus irmãos. Eu fiquei pensando o que fez
apropriada a palavra do Senhor. Isso é o que eu quero trazer à nossa memória aqui nesta noite. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de todos vocês para analisar a vida de Ezequiel. Analisar a vida do seu pai, que era Buzi, que era sacerdote. Não tem outra explicação, meus irmãos, a não ser essa. Porque para Ezequiel, mesmo passando por tanta dificuldade, ainda continuar adorando a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? É porque Buzi, sendo sacerdote, eu tenho certeza que Buzi instruía Ezequiel nos caminhos do Senhor. Aleluia! E esse homem chamado Buzi, sendo, meus irmãos, sendo ali sacerdote, era ele que era responsável para entrar no Santo do Santo todos os anos, quando Deus vinha em Jerusalém. Era aquele, meus irmãos, que santificava a sua vida, entrava dentro do Santo do Santo para estar com Deus e depois sair e trazer a profecia de Deus. E aí, meus irmãos, eu vejo, sabe o que fez Ezequiel não negar o nome de Deus mesmo preso em cativeiro? É porque ele olhava para o seu pai Buzi, e o sonho de Ezequiel era esse: quando eu crescer, quando eu estiver na idade, eu quero ser como meu pai, eu quero ser sacerdote, eu quero ouvir Deus falar, eu quero ver Deus falar cara a cara, da mesma forma que Deus fala com meu pai. Mas Ezequiel, ele foi preso em cativeiro 5 anos depois, meus irmãos. Então o sonho de Ezequiel era se alistar para ser sacerdote, era seguir a carreira do pai. Mas Satanás mincou, Satanás arrancou, Satanás lançou ele em cativeiro. Quem sabe os seus sonhos nunca serão realizados. Mas Deus olhava para Ezequiel, um jovem que tinha sonho, um sonho de falar com Deus cara a cara. Para vergonha de Satanás, ele não só, ele vem como sacerdote, mas Deus levanta ele não só como sacerdote, mas faz muito mais do que isso, levanta ele como profeta. O que você pediu, Deus vai fazer maior do que isso. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Ezequiel sonhava em ser sacerdote como seu pai, mas ele não negava, ele era fiel. Ele, meus irmãos, para ter esta visão de Deus, é porque ele continuava ali nos caminhos que o seu pai lhe ensinou. Sabe o que eu vejo, meus irmãos? É que nos dias de hoje tem muitas pessoas que eles, meus irmãos, são crentes, e eles têm filhos e pessoas na igreja, mas não instruem no caminho do Senhor. Porque quando uma pessoa, uma criança é instruída no caminho do Senhor, a Bíblia fala: instrui o seu filho nos caminhos do Senhor, que nem até a morte ele vai abandonar a doutrina do Senhor. Sabe o que eu vejo? Era que Buzi, ele era inteligente. Buzi não preocupava em colocar sonho em Ezequiel em sonhos terrenos, mas Buzi falava com Ezequiel e ensinava Ezequiel a ter sonhos celestiais. Eu vim nesta noite, na qualidade de Buzi, na qualidade de sacerdote, a dizer para você: abandone esses sonhos da terra e passa a sonhar o sonho de Deus. Ou seja, passa a sonhar com Deus falando com você, passa a sonhar com Deus mudando a sua história, passa a sonhar com as promessas do Senhor. Talvez vai ter sonhos aqui nesta terra que talvez não vão se realizar na sua vida. Eu sei, quem sabe, por exemplo, eu tinha o sonho de ser engenheiro, e hoje, meus irmãos, eu não vou ter mais condições de realizar esse sonho de ser um engenheiro, porque todo o tempo que eu tiver até o final da minha vida, aleluia, eu vou estudar a palavra do Senhor. Mas Deus olhou para mim e falou: eu não vou te dar um sonho, então não vou realizar o seu sonho de ser um engenheiro nesta terra, mas eu vou te dar algo muito maior do que isso. E Ele está fazendo, Ele está me dando a oportunidade de ser ministro da sua palavra. O bendito seja Deus. Aleluia, eu vim aqui nessa
sonhos podem ser realizados. Eu vim aqui falar para você que Deus tem sonhos maiores do que o nosso. Eu vim aqui falar para você que a sua vida não acaba nessa luta e nessa dificuldade, não. Essa tribulação, a situação que você está passando, isto não é o fim. Não importa a situação que Satanás se levantou, quantos dias você está passando por isso, eu só tenho uma certeza, que se você continuar obediente, se você não negar o nome de Cristo, mais cedo ou mais tarde, você também vai ter visões do reino de Deus, visões do Senhor. Adoro o nome dele, porque ele reina e vive. Aleluia, aleluia, aleluia. O que fez Ezequiel não negar o nome de Deus foi o sonho. O que faz nós não negar o nome de Deus é os sonhos, a fé que Deus coloca no nosso coração, e essa fé se transforma em sonho. Porque, meus irmãos, pregar o evangelho nos dias de hoje não é fácil. Aleluia. Pregar a palavra nos dias de hoje não é fácil. Meus irmãos, ser membro de uma igreja nos dias de hoje não é fácil, meus irmãos. Eu tenho oportunidade de pregar em diversas igrejas. Eu tenho oportunidade, meus irmãos, de estar, meus irmãos, pregando praticamente todos os dias. E eu tenho encontrado cara a cara, meus irmãos, com pessoas que querem matar os nossos sonhos. Pessoas, meus irmãos, que nos chamam para pregar. E quando você vai pregar, você prega dentro da Bíblia, mostrando versículo por versículo, e eles não querem aceitar. Eles não querem, meus irmãos, eles te chamam para tentar te provar. Eles te chamam para tentar bater em você, para você desistir e desanimar. Pessoas, meus irmãos, que eles não estão interessados em te abençoar. Eles não estão interessados em ser seu irmão em Cristo, mas eles só querem usurpar. Eles só querem, meus irmãos, fazer com que as coisas venham sobre você a tal ponto que você desista da caminhada, a tal ponto de você sentir a dificuldade, sentir a tristeza, sentir o abandono. Mas quando você se deparar nessa situação, abandonado, desprezando, sem falta de apoio, quem sabe até mesmo da sua família, não olhe então para essas pessoas, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé, porque ele nunca, jamais vai te abandonar. Aleluia! A Bíblia fala que pode a mãe esquecer dos seus filhos, mas todavia Deus não te esquece jamais. Deus jamais vai te esquecer. Se Deus te fez uma promessa, pode ter certeza, vai ter pessoas que não são crentes que vão levantar contra a sua vida, mas também vai ter pessoas que são crentes. Quem sabe pessoas que estão no evangelho há mais tempo do que você. Quem sabe pessoas que eram para demonstrar o amor e o carinho. Pessoas que deveriam saber que o evangelho é de amor, que o evangelho é de perdão, que o evangelho é de verdade, mas eles insistem em querer matar os nossos sonhos. Aleluia! Mas não deixe isso acontecer. O próprio Jesus, ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Aleluia! Não se surpreenda se o seu pastor levantar contra você. Não surpreenda se a sua mãe se levantar contra você. Não se surpreenda se o seu melhor amigo se levantar contra você. Não se surpreenda. Sabe por quê? Porque o único que não pode se levantar contra a sua vida. Porque se isso acontecer, aí sim você poderia ficar magoado e triste. É Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré jamais vai fazer isso. Sabe por quê? Porque ele é amor. Então ele nunca vai te abandonar. Quem vai te dar vitória não são homens, mas é Deus. Quem vai tirar você dessa situação não são pessoas, mas é Jesus de Nazaré. Quem vai realizar os seus sonhos não é homens dessa terra, mas é Jesus de Nazaré. Receba, receba, receba. Receba algo da parte de Deus. Meus irmãos, em algumas igrejas que nós temos passado, eu não falo isso, meus irmãos, eu não falo isso por maldade, eu não falo isso para deturbar, eu não falo isso para envergonhar pessoas, mas eu falo para você entender como é que se levanta pessoas para querer matar os seus sonhos. Sabe por quê, meus irmãos? Um dos princípios da Bíblia é obediência. Se você está na obediência e dentro da Bíblia Sagrada, Deus está
está contigo na palavra. Mas em alguns lugares que a gente tem passando, pastores, meus irmãos, quando a gente começa a pregar a verdade, e quando a gente começa a esmiuçar versículo por versículo, tem pastor que manda recado para mandar a gente parar, escrevendo em recado: para de pregar. Quando a gente vai pregar em igrejas aí, tem pastores que não autorizam a gente pregar diversos tipos de mensagem, mas são só mensagens de verdade, são só mensagens de ensinamento. Mas eu falo em nome de Jesus, o que Deus mandar eu prego, porque eu tenho sonho de ganhar alma, sonho de levar pessoas à verdade. Bendito seja Deus. Nádia, Suriande, Súbias, meus irmãos, principalmente quando a gente fala de algumas coisas, meus irmãos, que são ensinamento errado dentro da igreja, principalmente, meus irmãos, quando a gente fala de coisas que são responsáveis de conhecimento e as pessoas às vezes não têm, porque às vezes a gente pergunta: fé, o que é fé? Eu quero dizer para vocês, fé, eu quero que vocês respondam no nome de Jesus. Para você, fé é acreditar ou fé é conhecimento? Quem acha que fé é acreditar, levante a mão. Aleluia, aleluia. Olha para você ver quantas pessoas levantaram a mão. Mas fé não é acreditar, fé é conhecimento. É por isso, meus irmãos, depois de Oséias passar tudo que passou, em Oséias 6:3 ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, depois dele passar tudo e suportar, ele olhou e falou assim: realmente eu tive fé para suportar todas as coisas, então agora eu conheço a Deus. Então fé, meus irmãos, fé não é para você ali olhar e falar assim: eu quero um carro, e você tomar posse do carro. Isso não é fé. Isso, meus irmãos, é acreditar. Mas fé é você andar a pé e continuar dando glória a Deus, aleluia, até que Deus traga um carro na sua vida. Fé é você suportar o seu marido ou a sua esposa dando problema como ela dá, você suportar ali dando glória a Deus, aleluia, orando, jejuando, sem negar a Cristo, até que Deus faça a obra na vida dela. Porque quando Deus fazer, não é mais fé. Bendito seja Deus. Aleluia. Meus irmãos, um dia como ontem, meus irmãos, dia 25 de dezembro, a gente saiu de uma igreja Santa Luzia, 10:30 da noite, numa chuva daquela, para chegar em casa, meus irmãos, perto da meia-noite, correndo vários riscos, meus irmãos. Em alguns lugares que a gente passou aí, meus irmãos, as águas estavam acima da roda do carro. Evangelista Cristo estava comigo, irmã Cláudia estava comigo, e outras pessoas também estavam conosco no carro. Ele sabe do que eu estou falando. Mas, meus irmãos, a gente vai e volta. Se chamar, a gente vai pregar de novo. Nós vamos passar pela luta, pela perseguição. Vamos enfrentar esses pastores pregando a verdade e dando testemunho de amor. Mas eu quero dizer uma coisa: eu não paro de pregar, porque eu tenho sonho. Eu tenho sonho de ir para o céu. Eu tenho sonho de ganhar alma. Aleluia. Aleluia. Passe por luta, por dificuldade, por prova. Não importa o cativeiro, não importa a situação, mas saiba que você tem sonhos e Deus vai realizar. Não negue a Cristo agora, não pare agora. Ainda é muito cedo para você parar, é muito cedo para você desistir, é muito cedo para você desanimar. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida ainda. Eu profetizo em nome de Jesus. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse em nome de Jesus. O que fez Ezequiel 5 anos em cativeiro às margens do rio Quebar. E lá, meus irmãos, essa história conta que era um balde de um lado, outro balde do outro lado, uma vara como se fosse uma cana, meus irmãos, amarrada neste balde, amarrado do outro lado, e eles iam até a margem do rio Quebar. E aí outros escravos, eles pegavam e enchiam aquele balde de argila de um lado e do outro, e ele colocava aquele balde, um balde de um lado e outro balde do outro, e eles andavam a distância longa para levar ali a argila tirada lá das margens do rio Quebar até Babilônia. Então tinha que trabalhar duro
escuro, meus irmãos. Eu não sei se era sol, eu não sei se era chuva, mas tinha que trabalhar. E Ezequiel 5 anos, chorando pelo que ele não fez, chorando, meus irmãos, porque os seus pais pecaram, e por os seus pais ter pecado, ele estava naquela situação, mas os valores já estavam implantados dentro do seu coração. No seu coração, meus irmãos, ele já acreditava em Deus. No seu coração ele já sabia que era Deus que podia fazer algo. Então, meus irmãos, ele foi trabalhando dia após dia, e quem sabe naquele dia desta visão, ele levanta como um dia qualquer, pegando ali a argila e trabalhando, mas quando ele olha para o céu, meus irmãos, quando ele está completando 18 anos, e quando ele olha, sabe o que ele vê, meus irmãos? Ele não vê nuvem, ele não vê estrela, mas ele vê, meus irmãos, o que nós acabamos de ler. Ele vê uma roda, meus irmãos, ambar, e ele vê seres do céu, seres com animais, com o rosto de animais, mas cheio da glória. Ele vê anjos com asa. Então, meus irmãos, ele começa a ver a visão de Deus, e ele começa a enxergar o que ninguém conseguiu enxergar. Sabe o que eu entendo, minha irmã e meu irmão? Que se você continuar nesta posição, a partir de hoje, você vai começar a enxergar o que ninguém consegue, ou seja, as missões, as promessas, a história do Senhor vai estar na sua vida. Adoro o nome dele, adoro o nome dele, aleluia! É por isso, meus irmãos, que Deus dá visões para quem é obediente, para quem não nega. Sabe por quê? Você está nessa situação aí de amargura, deboche. Eu não sei a sua situação, nessa vida miserável, nessa vida sem condições financeiras, nessa vida sentimental, que só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Mas você está nessa situação, não nega a Deus, e Deus já te deu uma visão, e a visão é essa: a sua vida está na miséria, mas você já está enxergando a empresa na sua mão. A sua vida sentimental está de mal a pior, mas Deus já está mostrando para você, você já enxerga, você de mãos dadas, abençoado, feliz com a pessoa do seu lado. O seu marido dá problema dentro de casa, o seu marido não é crente, mas Deus já te deu uma visão, já te deu a visão dele se convertendo. Você está nessa situação, passando por prova, por luta e por humilhação, mas Deus já está te dando a visão, e a visão é essa: a vitória já está na sua mão, e ela vai chegar. Você vai tomar posse do que Deus planejou para ti. Bendito seja Deus. Eu estou falando que quem vai te dar vitória não é homens, quem vai te dar vitória não é pastores, quem te dá vitória não é membros, quem te dá vitória não é sua mãe nem seu pai, quem te dá a vitória não é o vereador desta cidade ou o prefeito desta cidade, mas quem te dá a vitória é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que Isaías viu no Salmo 40, ele pegando todas as águas do oceano na palma da mão e pesando as águas do oceano numa balança de precisão. Quem vai te dar a vitória tem poder, quem te dá a vitória tem poder, quem vai fazer o milagre tem poder, poder para mudar situações. Imagina só o Deus que eu estou te falando, que vai realizar os seus sonhos. Isaías no Salmo 40, ele vê, olha, você vê, de uma extremidade a outra da terra, todo o céu, ele pega e mede palmo a palmo, todo o esquadro do céu, meus irmãos, como se fosse um forro. Ele mede palmo a palmo, de uma extremidade a outra o céu, com as mãos. Olha para você ver, o Deus que eu estou falando para vocês, meus irmãos, é o Deus que ele olha para as estrelas e chama uma a uma, e elas se apresentam diante dele. Ou seja, no livro do Red Guinness, no Guinness Book, teve um homem que mais contou estrela e não conseguiu contar todas as estrelas, mas Deus conhece uma a uma pelo nome, e Deus dá ordem e elas se apresentam diante dele. É um Deus de poder, meus irmãos. Pode adorar porque ele tem poder, pode adorar porque ele é Senhor dos senhores.
Talvez esse ano foi difícil para a sua vida. Talvez esse ano foi de dificuldade. Talvez esse ano foi de lágrimas. Talvez esse ano foi de muita humilhação. Foi de trabalho árduo. Foi de situações adversas na sua vida. Mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo e você também vai vencer no nome dele. Não desista. Não desista. Não desista no nome de Jesus. Não desista. Eu venho como boca profética dizer para você: não desista dos seus sonhos. Não desista do que você precisa. Só quem não vai desistir, dá mais um grito de aleluia. Aleluia, não podemos desistir. A Bíblia fala que o amor não desiste. Está no livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 5 em diante. O amor não desiste. É por isso que a Bíblia fala que Deus não tem prazer na alma que retrocede. Sabe por quê? Porque aquele que retrocede, ele está desistindo. Se ele está desistindo, ele deixou de amar. Portanto, não desista dos seus sonhos. Não deixe de amar. Continue amando. Porque Deus é amor. Receba em nome de Jesus a unção daquele que ama. Receba em nome de Jesus. Eu quero ter uma palavra de oração com cada pessoa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. O que me mantém, meus irmãos, pregando o Evangelho, sabe o que é? É o meu sonho, meus irmãos. O que me mantém pregando o Evangelho, sabe o que é, meus irmãos? É o meu sonho. Eu tenho o sonho de ganhar almas. Eu tenho o sonho de ensinar pessoas. Eu tenho o sonho, meus irmãos, de fazer algo para Deus. Eu tenho o sonho, meus irmãos, de ser lembrado nesta terra aqui, mas não sabe como. Não como um pastor de grandes convenções, não como pessoa, não. Eu quero ser lembrado, meus irmãos, por um cristão de verdade, que não negou o nome de Jesus, que pregou o Evangelho, que deu testemunho da verdade. Aleluia. Quem está entendendo, meus irmãos? Aleluia. Aleluias, aleluias. Meus irmãos, quando eu vejo tantas coisas acontecendo em uma determinada cidade, mas a gente gasta aí só para chegar na cidade R$60 de gasolina, 60. Não tem como, meus irmãos, é 2 horas e meia para ir, 2h20 para ir mais ou menos, e 2 horas para voltar aqui. Quando a gente larga, quando a gente sai lá, o trânsito está melhor, é 2 horas, 2h20. Ah, meus irmãos, e quando a gente pega a oferta que eles dão a gente, sabe quanto? Eles dão R$40, você gastou R$20 a mais só para ir pregar lá. E a gente vai lá e é fiel na palavra, prega da mesma forma. Esse dia a gente foi pregar em Itabirito, na cidade que a gente reside, meus irmãos. Um profeta não tem honra na sua própria pátria, e ainda por cima choveu, e choveu muito, mas muito mesmo. Chegando na igreja, meus irmãos, devia ter umas 10 pessoas dentro da igreja por conta da chuva forte mesmo, meus irmãos. E eu preguei, eu falei assim: Senhor, eu quero olhar aqui, eu quero olhar a melhor mensagem que o Senhor me deu. E Deus me deu a palavra: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu peguei como se fosse uma multidão, tinha uma minoria ali dentro da igreja, mas eu peguei como se fosse a igreja cheia, como se fosse a multidão. Sabe por quê? Não importava se tinha uma ou se tinha 1000 pessoas, o meu sonho estava sendo realizado. Aleluia! Era de pregar o Evangelho. Aleluia! Adoro o nome desse Deus. Aleluia! Aleluia! Eu não estou falando isso por maldade. Já estou encerrando, já vamos fazer a oração. Igreja que a gente passa aí por misericórdia do Senhor. Igreja, meu irmão, a gente prega de terça-feira. Semana que vai entrar agora, essa próxima semana, no começo do ano, a gente vai pregar de terça a domingo. Só não vai pregar segunda-feira, porque segunda-feira é culto de doutrina. E o crente da Deus é amor, meus irmãos, ele não pode faltar na doutrina. Eu não abro mão da doutrina. É doutrina e santa ceia, eu não abro mão. Mas, meus irmãos, a gente pega a igreja aí que dá 1, 2, 5 pessoas na igreja. As ofertas que entram no mês não dá nem para pagar, meus irmãos, tem que os obreiros ajudar. A gente começa a batalhar na igreja,
E daí a pouco a gente vai, faz as campanhas, vai pro jejum, pega os pedidos, ora 3 da manhã, batalha, ora pelaquela igreja, ora pelo pastor, ora por tudo. Aí o culto, meus irmãos, que dava 5, 10, 15 pessoas, passa a ter mais pessoas. O culto que entrava 10, 15, 20 reais, passa a entrar 200, 300, 400 reais. E na hora de reconhecer a gente como profeta, não reconhece como profeta e entrega pra gente 20 reais. Eu fui pregar numa igreja, depois do culto me deram 20 reais. Ainda meus irmãos na porta da igreja bateram no meu carro. Meus irmãos, 600 reais que foi o conserto, a mulher pagou. Mas consequente daquela batida, meus irmãos, eu já gastei quase 900 reais daquela batida. Eu estava vindo para pregar, meus irmãos, aqui e acima, meus irmãos. Eu estava vindo na estrada de terra e de repente, meus irmãos, num buraco, por causa da lama muito grande, a roda bateu, meus irmãos, no buraco, arrebentou a roda. O pneu, meu irmão, está deslocado, meus irmãos. Aleluias, aleluias. Só a roda e o pneu, só o pneu é 140 reais. Só a recuperação da roda, meus irmãos. Eu não tenho noção, meus irmãos. E quando a gente esforça, as pessoas não querem nos abençoar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles querem matar o profeta, querem colocar luz de dificuldade. Mas eu tenho sonho. Aleluias! Eu tenho sonho, não desisto. Aleluias. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Quem tem sonho vai orar agora no nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da tua palavra, eu corto agora toda amarra diabólica. Eu quebro agora toda ação satânica. Eu quebro agora toda ação demoníaca, meu Deus, contra esta casa, contra esta família, contra esta igreja, contra este irmão, contra essas pessoas que estão aqui. Toda ação do diabo, toda ação demoníaca, todo laço satânico, eu desfaço todo o mal agora. Eu quebro todas as armadilhas agora no nome de Jesus. Aleluia. Cada pessoa dentro desta igreja, dentro desta casa, que tem sonho, os seus sonhos serão renovados. Cada pessoa que está aqui, você tem algo que você deseja e almeja. Deus vai realizar na sua vida. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, coloque o anjo em favor desta vida e desta pessoa. Não deixa desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas permita continuar firme neste propósito, meu Pai. Continuar firme até que a visão chega. Lidera esta pessoa até que não lhe posse da sua vitória. Não tem para capeta, não tem para demônio, não tem para Lucifer, não tem para Branca Rua, não tem para Maria Padilha, não tem para os demônios do inferno, não tem para obra de feitiçaria, nem olho gordo e nem inveja. Eu só sei de uma coisa: o seu Deus tem poder, o seu Deus tem poder para mudar a sua história. Não desista, lute, não desista, caminhe, não desiste, batalhe, não desiste, vá em frente, não desiste, caminhe em prol daquilo que você almeja. Não desiste, pregue, não desiste, fale, não desiste, adore, não desiste, aleluia, não desiste, em nome de Jesus, cante, não desiste, em nome de Jesus, não desiste, não desista. Se o seu marido ainda não se converteu, não desista. Eu profetizo o que vai acontecer. Se a miséria ainda não foi embora, não desista, porque ela vai bater e retirada. Se o seu amigo, se a sua mãe, se o seu tio, se o seu namorado não se converteu, não desista. Deus vai fazer a obra. Se o seu pastor não entenda, não desista. Ore por ele, porque Jesus vai tratar com ele. Em nome de Jesus. Se você ainda não foi levantado como pregador do evangelho, não desista. Deus vai te levantar. Se você ainda não está como deseja, não desista. Deus vai te levantar. Deus está te levantando. Você já é mais do que vencedor. Você já é mais do que vencedor, porque você está na casa de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos olhar para o céu agora. Os céus estão abertos. Receba visões de Deus. Há um mistério, um poder, uma unção. Os anjos do Senhor estão trabalhando ao seu favor.